Olá, me chamo Matheus, tenho um TDAH e um profundo gosto extremamente estranho acerca de compreender e entender tudo que a humanidade já publicou, analisando sobre múltiplas lentes filosóficas, perspectivas e aplicando um pouco do meu ponto de vista. Então não esperem esse vídeo cortes, não espere algo perfeitamente editado ou enfim, é apenas eu e a câmera. Eu estava recentemente perdendo um bom tempo refletindo sobre o motivo exato na qual estamos vivendo essa experiência humana, de onde veio isso e o motivo pela qual somos uma anomalia frente ao cosmo, dado que todo o cosmo ele é puramente lógico, racional e otimizado para não perder energia, sabe? É como se nós, seres humanos, sendo puramente um ser consciente, visto que também existe níveis de consciências, mas temos uma compreensão de que estamos habitando um corpo puramente lógico, otimizado e que odeia perca de energia, dado que somos reflexos do cosmo. Penso eu que talvez exista um achado aí. Eu posso comparar acerca dos níveis de consciência algo bastante incrível que acontece nas estepes asiáticas de um parasita chamado Toxoplasma gondii, algo assim. Ele executa uma das engenharias, sabe, biológicas mais brutais e elegantes da natureza. Ele invade o cérebro de roedores e ele realiza uma engenharia neuroquímica. Ele reescreve as vias neuroquímicas dos roedores para que os roedores sintam atração pelo cheiro da urina de felinos, dado que os roedores nativamente, instintivamente, eles procuram estar do lado oposto desses cheiros de urina de felino, até porque ele é uma presa. Esse parasita reescreve as vias neuroquímicas desse roedor e faz com que os roedores sintam atração e um instinto de estar próximo ao cheiro, estar próximo dos felinos. Porque esse parasita ele só reproduz no intestino, se não me falha a memória, no intestino desses felinos. Então, os parasitas fazem com que os roedores fiquem próximo aos felinos. Os felinos precisam se alimentar desses roedores e só depois que os felinos se alimentam desses roedores e o parasita que foi engolido, né, digamos assim, pelos felinos, ele começa a reproduzir, né, a sua espécie dentro do intestino dos felinos. Então, assim, a questão é que até onde chega
o que nós, seres humanos, conhecemos e sabemos sobre autocontrole de nossas próprias decisões. Visto também que a realidade ela é totalmente deturpada e que cada ser humano ele consegue enxergar de uma forma totalmente diferente, mesmo que estejam duas pessoas numa sala olhando um quadro na parede, cada uma das pessoas vai interpretar aquele quadro através da sua experiência, interagindo com memórias passadas e tentando interpretar aquilo como algo que gere um sentimento, talvez. E então, assim, a vida vai tocando, como se fosse totalmente único essa experiência. E algo interessante é que, principalmente nessa nova era da indústria da economia da atenção, as pessoas têm uma sede gigante por seguir outras pessoas. E por seguir outras pessoas, elas atribuem a experiência delas à mercê do outro, quando o outro desenvolve uma narrativa e ela acredita e tudo mais. Então, quando a gente olha por esse lado e compreendendo a profundidade do cosmos, sendo ele totalmente racional, lógico e otimizado para não ter perca de energia, chegamos num impasse. O que realmente é a realidade? Talvez uma tentativa do próprio cosmo ou desse ser que de fato é inegável que exista uma consciência que exala essa potência criadora. Dado que se você coloca uma semente em uma terra, ela vai crescer, e aquela potência que faz crescer é assemelhado à potência do fogo. Isso porque quando você está em um breu, você acende uma fogueira, você pode ver que o fato de você acender a fogueira, o fogo, a potência do fogo, ela simplesmente ilumina. Não é algo que o fogo, sabe, algo anormal, é algo que realmente exala da potência. Ele é aquilo e em sua essência ele exala aquela potência. Essa energia criadora que rege todo o cosmos é exatamente igual a essa potência. Ela não pensa, não sei, eu gosto de pensar que ela é extremamente lógica e de fato é lógica, mas quando se fala sobre realidade, somos de fato essa anomalia, porque somos os únicos seres existentes até o momento que, além de ter uma análise lógica, racional sobre ações, temos a consciência de poder sentir as coisas. Então, é muito louco isso, porque se somos os únicos seres que podem sentir, denominar emoções, podemos denominar afeto, aí alguns podem pensar, mas no reino animal também tem afeto entre mãe e seu filhote. Tá bom. Você já viu uma hiena devorando uma zebra? Existe amor nisso? Esse lado cruel na qual a hiena devora
a zebra viva, comendo suas tripas e os seus intestinos, é algo forte para muitas pessoas. Então, quando eu olho por esse ângulo, eu vejo que, de fato, o ecossistema do cosmo, ele é amoral, ele apenas é lógico, racional e puramente otimizado. A interpretação da gente, nós seres humanos, ver aquela cena é de atribuir um sentimento de pena, dó, de tentar acudir. Mas deixa eu desligar esse ar-condicionado porque tá muito gelado aqui, pessoal. Sabe, essa atribuição de sentimento parte somente dos seres humanos, atribuindo essa compreensão acerca daquela dor somente nós. Então, será que o fato de nós percebermos a vida como ela é, a realidade como ela é, será que realmente somos nós? Ou somos um parasita em um corpo? Dado também que não sabemos qual é o nosso próximo pensamento, não sabemos que hora exatamente estamos digerindo o alimento dentro do nosso próprio organismo. Não sabemos a que hora nossas células estão lutando contra uma célula cancerígena. Existe um ecossistema gigantesco que está, de alguma forma, autonomamente atribuindo sua tarefa e executando 24 horas por dia dentro de você. Você não tem nenhuma consciência sobre isso. Então, quem é você? Anomalia do cosmo. Eu venho trabalhando nessa teoria acerca de responder exatamente qual que é o sentido da vida, e eu chego num consenso que o único sentido da vida até o momento atual é sentir. Sentir. Ah, Matheus, mas sentir como? Sentir a vida, a experiência. Sabe por quê? Porque quando alguém fala algo para nós e nós não gostamos, entra a questão do ego. O ego sendo a raiz de todo o mal, o ego, ele é puramente lógico, porque ele prioriza o bem próprio. Uma hiena prioriza o seu bem próprio, ela não liga para a dor da zebra. Ah, mas é o reino animal. Que se dane, é o reino animal. Olhando nessa perspectiva brutal sobre esse equilíbrio que deva existir, tanto no que acontece conosco aqui no nosso planeta, quanto no cosmo em geral, é o que reflete a lei hermética, tudo que é em cima é embaixo também. Então, assim, nós somos esse reflexo, mas a única anomalia que existe somos aqui, ó, na nossa consciência. Então, seríamos nós um parasita habitando um corpo? Talvez. Mas o único sentido de fato que existe é você sentir. Sentir a experiência. Existem dois lados da vida. Você se apegar a esse lado brutal
olhando nessa lente da realidade exata e profundamente lógica, egoísta, que muitos infelizmente enxergam, ou você pode olhar, entender que a vida é como é e aprender a tirar o bem, enxergar o bem, fazer o bem, assim como existe esse equilíbrio que rege todo o ecossistema, existe também um equilíbrio que rege toda a sociedade. Muitas pessoas já nasceram, morreram para poder entregar algo mais próximo do que seria o modelo ideal de uma vida equilibrada e bem vivida aqui. Então, assim, burrice olhar as vidas desperdiçadas de muitas pessoas e não querer apegar ao aprendizado de pessoas que viveram com o propósito de trazer um pouco de sentido para quem perdeu o próprio sentido da vida. Eu falo por mim porque, assim, eu sou muito fissurado com isso e aí então eu fui procurar um lado mais profundo da consciência humana. Do que exatamente seria essa consciência? Existem conceitos, existem algumas teorias, algumas premissas na qual, sendo a consciência substrato, desculpa pessoal, substrato da matéria, né? E através dessas complexidades biológicas do próprio cérebro, nessas redes neurais que é extremamente complexa, emergiu essa consciência. Porém, é muito vago, gente, é muito vago. Eu prefiro olhar para esse outro ângulo, na qual somos de fato uma anomalia do cosmos. E eu vou até mais. Jung, ele fala algo extremamente incrível, é o meu preferido. E ele fala que enquanto não tomarmos conta, sabe, do nosso inconsciente, o inconsciente, ele vai reger, né, a nossa vida no consciente. Então, assim, seria então, isso é algo que eu tô indo muito além, mas seria então nós, seres humanos, uma experiência talvez inconsciente do cosmos, dessa potência, porque é muito louco isso e eu espero muito que vocês tenham alguém que realmente compreenda o que eu tô tentando falar, porque não é possível que somente eu gosto de poder ficar brisando, talvez, nesses assuntos, sabe? Não é possível. Então, assim, eu criei coragem, gravei esse vídeo. Espero que tenha alguém. Se você curtiu esse vídeo, espero que você curta, comenta, por favor. Porque assim eu vou saber que eu não tô sozinho e que precisamos levantar mais pessoas que pensam fora da caixa e que não está tendo seus neurônios queimados nessa economia da atenção. Precisamos realmente de pessoas que pensam fora da caixa, que realmente não se contentam com o status quo das coisas. E então, assim, se você de fato achou legal, achou interessante essa perspectiva que eu trouxe, então, por favor, comenta, se inscreva. Eu vou entender isso como um ato de que eu preciso continuar a fazer vídeos assim, trazer essas perspectivas e questionamentos diferentes, fora da caixa, para que talvez um dia possamos mudar, assim como pessoas que dedicaram suas vidas a entender o melhor padrão de vida que deixaria a vida leve, talvez
lá na frente deixamos a vida das próximas gerações mais leves e mais conscientes. Até mais.